Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Ana Clara, aluna de agronomia da Universidade Federal do Paraná, e hoje trago para vocês esse vídeo referente à força eletromotriz por ação química. Primeiro vamos entender o que é uma força eletromotriz. Em física, é chamada de força eletromotriz a propriedade de qualquer dispositivo, especialmente geradores, tem de produzir corrente elétrica em um circuito. Trata-se de uma grandeza escalar, cuja unidade é o volt, designando a tensão existente nos terminais de uma bateria ou gerador elétrico, antes da ligação de qualquer carga. Deste modo, conhecendo a força eletromotriz de um gerador, podemos calcular a energia que ele fornece ao circuito durante certo tempo. A descoberta de tal propriedade pode ser traçada até o físico italiano Alessandro Volta, que no ano de 1796 construiu o gerador elétrico, capaz de produzir cargas elétricas contínuas em um considerável intervalo de tempo. Essa construção levou os físicos a formularem um novo conceito para uma nova grandeza física, a qual ficou conhecida pelo nome de força eletromotriz. Tal nome, apesar de inadequado, é mantido até hoje por tradição, pois à época os conhecimentos sobre a distinção entre força e energia ainda não eram aprofundados. O que se sabia sobre eletricidade e geradores químicos ainda era insuficiente para que se criasse um nome mais apropriado. A obtenção da força eletromotriz pode ser realizada de diversas maneiras. Uma delas é por ação química, de soluções de sais, ácidos e bases, na presença de dois metais diferentes, ou de metal e carvão, como pilhas e baterias. O que são pilhas? As pilhas são dispositivos no qual ocorre uma reação de oxidação e redução de modo espontâneo que permite a geração de corrente elétrica. Desse modo, uma espécie perde elétrons, oxidação, enquanto a outra ganha elétrons, redução, simultaneamente. Sendo assim, como os elétrons partem de um componente para o outro, forma-se a corrente elétrica, que é capaz de promover o funcionamento de diferentes dispositivos elétricos. Componentes de uma pilha. Uma pilha é composta por dois eletrodos, cátodo e ânodo, e por um eletrólito. Cátodo é um eletrodo positivo em que ocorre a reação de redução do sistema, ou seja, a ganho de elétrons. Ânodo, polo negativo, onde acontece a reação de oxidação do sistema. Sendo assim, ocorre a perda de elétrons. Fio condutor é o meio em que os elétrons cedidos no ânodo percorrem até chegar no cátodo. Como é o funcionamento das pilhas? O funcionamento das pilhas está relacionado à reação de oxirredução que acontece no sistema. Para compreender e visualizar de modo efetivo, pode-se explicar os funcionamentos das pilhas por meio da pilha de Daniell. Nesta pilha tem-se um ânodo formado por uma placa metálica de zinco, em que essa placa é colocada em imersão em uma solução aquosa de sulfato de zinco. A placa sofre o processo de oxidação, perdendo elétrons e liberando cátions de zinco na solução. Desse modo, perde massa e ocorre aumento da concentração de zinco. Um cátodo formado por uma placa metálica de cobre, que se encontra imerso em uma solução de sulfato de cobre. Sendo assim, na solução existem cátions de cobre, que sofrem o processo de oxidação e recebem os elétrons liberados pelo ânodo. Esses cátions se tornam cobre metálico e aderem à placa. Com isso, a placa metálica aumenta sua massa e a concentração de íons, e o cobre diminui na solução. Uma ponte salina formada por um eletrólito. No caso da pilha de Daniell, uma solução de cloreto de potássio.
Durante o funcionamento da pilha, os cátions de potássio deslocam-se para a solução do cátodo e ânions, cloro para a solução do ânodo, e um fio condutor que conecta o ânodo ao cátodo. As pilhas atuais apresentam o mesmo tipo de funcionamento da pilha de Daniell, em que há a ocorrência de uma reação de oxirredução entre dois metais e a presença de uma solução eletrolítica. A principal diferença é que atualmente os eletrólitos utilizados não estão em estado líquido. A ponte salina apresenta a função de evitar o acúmulo de cargas elétricas nas soluções presentes no cátodo e do ânodo. O excesso de cátions no ânodo pode passar pela ponte salina até o cátodo do mesmo modo. O excesso de ânions presente no cátodo pode migrar em direção ao ânodo. Logo, a ponte salina permite o funcionamento da pilha, uma vez o acúmulo de cargas elétricas positivas poderia atrair os elétrons do fio metálico para a placa de zinco, enquanto o acúmulo de cargas elétricas negativas provocaria a repulsão dos elétrons do fio metálico, impedindo-os de chegar até a placa de cobre. Se a ponte salina for retirada do sistema, o fluxo de elétrons é interrompido através do fio condutor e a pilha deixa de funcionar. Já as baterias são conjuntos de pilhas ligadas em série, ou seja, são dispositivos eletroquímicos nos quais ocorrem as reações de oxirredução, produzindo uma corrente elétrica. Podem ser chamadas ainda de pilhas secundárias, baterias secundárias ou acumuladores. As pilhas ou baterias primárias são chamadas de pilhas comuns, ou seja, aquelas que não podem ser recarregadas. As baterias, assim como as pilhas, apresentam um ânodo e um cátodo, ambos em contato com o eletrólito, na forma de solução ou em gel. O conjunto de pilhas que formam uma bateria é ligado da seguinte forma: o polo positivo de uma liga-se ao polo negativo de outra. Isso pode ser feito em série ou paralelo. Assim, se tivermos a associação de 6 pilhas, cada uma capaz de gerar uma voltagem de 2 volts, formando uma bateria, essa bateria terá a capacidade de gerar uma corrente elétrica de 12 volts. A principal diferença que uma bateria apresenta com relação a uma pilha comum é o fato que pode ser recarregada, ou seja, volta a sofrer o processo de oxidação e redução, o que produz a corrente elétrica. Como qualquer pilha, na bateria ocorre a oxidação, perda de elétrons, em um eletrodo, e a redução, ganho de elétrons, em outro. Essa reação acaba quando não existe mais eletrodo na oxidação. Todavia, quando recebe uma descarga elétrica externa, o eletrodo da oxidação é formado novamente, ou seja, volta a existir, favorecendo um novo ciclo de oxidação e redução. Obrigada pela atenção. Até mais.